TRXF11, o fundo de real estate da TRX. Vamos ler o relatório de julho de 2025 publicado agora, no dia 5 de agosto de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, ele que tem uma situação envolvendo a compra e a venda de ativos, além de uma situação de alavancagem que demanda contínuo monitoramento por parte dos cotistas. Recentemente realizou uma emissão no mercado secundário, veremos então qual é a atual situação dele. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. O TRXF11 tem um patrimônio total na casa de 3 bilhões 288 milhões, 191 mil cotistas, a cota patrimonial a R$ 101,19, 23 inquilinos em todo o seu portfólio, 70 imóveis, uma liquidez média diária na B3 de 8 milhões 390 mil. Tem aí também uma receita por tipo de contrato na mista de 20% de típico e 79% de contratos atípicos. Ele tem aqui também um misto de IPCA e IGPM, sendo 81,04% para IPCA, média de IGPM e IPC 13,03% de todo o portfólio de contratos do fundo e 5,89% dos contratos aqui reajustados pelo IGPM. Em relação ao valor médio da locação, fica lá para o varejo R$ 31,04 e para o setor de saúde R$ 120,86 o metro quadrado. Em relação ao valor patrimonial por metro quadrado, o fundo tem aqui um varejo na casa de R$ 5.030 o metro quadrado e para a área de saúde R$ 18.907 o metro quadrado, 0,22% de vacância física, 0,42% de vacância financeira, um portfólio médio dos contratos aí na casa de 14 anos e meio. E na data que eu gravo aqui com vocês, o TRXF11 cota na B3 a R$ 97,85, fazendo um P sobre VP de 0,94, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 6,15%. A cotação do fundo chegou a mergulhar lá em dezembro de 2024 aos R$ 93,50, desde então buscou uma pequena recuperação, já atingindo inclusive R$ 105,24 agora em março de 2025, e desde então mergulhou um pouquinho aí, retornando já à casa dos R$ 97,85. A última distribuição do fundo ocorrerá agora, no dia 14 de agosto de 2025, 93 centavos por cota, fazendo yield mensal de 0,94, anual de 13,59%. Lembrando que agora em junho, com pagamento em julho, o fundo realizou um pagamento extraordinário de R$ 1,51 por cota, fazendo a alegria do cotistas, mas ele já retornou novamente ao patamar anterior, que é na casa aí de 0,94 do valor patrimonial, 93 centavos por cota. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em TRXF11, teria hoje R$ 1.103,10, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme o gráfico aqui do Investidor 10, nós temos que o TRXF11 consegue superar em pequena medida o IPCA e o IFIX, mas ainda não supera o CDI, retornando no período apenas 10,31%, enquanto o CDI retornando 25,25%, o IPCA 9,42% e o IFIX 6,16%. Então, ponto positivo é aí a rentabilidade do TRXF11, só não superando neste momento a linha do CDI, porque ela se encontra bem puxada na casa aí de 14,9%. Mas, voltando aqui para o relatório, pessoal, a gestão comenta que agora, no dia 23, foi divulgada a ata da Assembleia Geral do TRXF11 com o principal objetivo de modernização do regulamento do fundo. As matérias propostas aí pela Assembleia foram aprovadas por uma representatividade de 33,94% das cotas emitidas. Em relação à evolução das obras lá no Hospital Israelita Albert Einstein, seguem aí a todo vapor, 66% já concluídas, com a manutenção da expectativa de inauguração lá em julho de 2026. A distribuição de 93 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 0,93, anual de 11,19%, será paga agora no dia 14 de agosto de 2025. E a gestão divulga aqui que mantém aquela projeção de distribuição entre 90 centavos e 93 centavos até dezembro de 2025. Então, você cotista do TRXF11, muita atenção, porque o guidance permanece lá entre 90 e 93 centavos. Mais atenção ainda para a distribuição extraordinária. Então, assim como foi realizada a distribuição extraordinária agora em julho de 2025, é provável que em dezembro, com o pagamento em janeiro de 2026,
a gestão aqui do TRXF11 realizará um novo pagamento extraordinário, então muita atenção a esta situação. Em relação aqui aos comentários sobre o mercado, a gestão comenta que ela destaca a saída de 6,3 bilhões por parte do investidor estrangeiro, principalmente responsável aí pela alta do índice no ano, muito puxado aí pelo tarifaço no mercado de exportações brasileiras por parte do governo americano. Tem aí também um grande receio por parte do investidor estrangeiro em relação ao risco Brasil, muito puxado aí pelas questões de segurança jurídica, o mercado então de capitais estrangeiros se afugentando aqui do Brasil. Para o TRXF11, no dia 31, foi divulgada ao mercado a distribuição de 93 centavos por cota, representando um yield de 11,19%, que será paga agora, no dia 14 de agosto de 2025. O resultado do fundo foi impactado negativamente pelo descasamento entre a aquisição dos imóveis em junho de 2025 e o recebimento parcial pro rata dos aluguéis de julho de 2025. Esta defasagem não deverá ocorrer novamente a partir de agosto de 2025, então atenção. Em relação ao número de investidores, a gestão destaca que ponto positivo, atingiu 191 mil cotistas pela primeira vez aqui na história do TRXF11, movimentando aí o recorde dos mercados de fundos imobiliários, principalmente aqui no que diz respeito ao fundo, com um volume médio de R$ 8.390.000 de negociações na B3. Em relação à aprovação da ata da AGE, foi aprovada a modernização do regulamento do fundo, possibilitando ao fundo alienar fiduciariamente seus imóveis ou prestar-lhes garantias, também a limitação do poder de voto a cada cotista ou grupo vinculados a 10% do total das cotas emitidas. Houve aí também o aumento de capital autorizado para a realização de novas emissões para um montante de até 30 bilhões, buscando preservar a flexibilidade e a dinâmica da gestão ativa, a autorização também da possibilidade de recompra das próprias cotas, de acordo com a resolução 175 da CVM. A gestão destaca aqui também que todas as matérias foram aprovadas, representando 33,94% das cotas emitidas. Em relação às diligências para aquisição dos imóveis que fazem parte aí do pipeline da 11ª emissão, para venda lá do Açaí Teresina Piauí, conforme comentamos aqui no vídeo passado, seguiram ao longo de julho de 2025 e as expectativas é que nas próximas operações sejam liquidadas agora no mês de agosto de 2025. Em relação à DRE do fundo para julho de 2025, ele fez aqui um total de receitas imobiliárias 16.150.000, tem aqui os rendimentos mobiliários 9 milhões e meio, 1.424.000 de receitas financeiras, chegando a um total de receitas de 27.113.000. Tem aí também as despesas no valor de 6.736.000, chegando a um resultado operacional de 20.377.000, 63 centavos por cota. Então, atenção cotista, porque em junho o fundo conseguiu fazer 74 centavos e agora para julho ele decresce um pouquinho agora, chegando a apenas 63 centavos por cota, de uma distribuição de 93 centavos por cota, consumindo grande parte da sua reserva, ela que hoje é agora na casa de 26 centavos por cota. Em relação à decomposição do resultado, a maior participação aqui veio das receitas imobiliárias, mas ele tem aqui também as despesas financeiras, os rendimentos mobiliários, as despesas operacionais, chegando no resultado distribuído de 93 centavos por cota. Em relação a este histórico de distribuição, a gestão destaca R$ 1,51 agora para junho de 2025, fazendo a alegria do cotista, e também segue o guidance lá para até dezembro de 2025 entre 90 centavos e 93 centavos por cota. Em relação à rentabilidade do fundo, para julho de 2025, ele fez uma rentabilidade total negativa de 1,98%, ponto de atenção muito puxado aí pela queda da cota lá no mercado secundário, enquanto o IFIX no período retornou 1,36%, o volume negociado chegou lá ao todo de 193 milhões, um giro de 5,95%. No período também, o CDI líquido retornou 1,08%, o IPCA mais 6, 0,74%, e o IFIX no período, menos 1,36%. Ele atinge o seu ápice de cotistas, batendo aí a casa dos 191.595 cotistas. Em relação ao histórico de performance, ele segue aqui em relação ao IFIX no comparativo, dando 95,82% para o IFIX, enquanto o TRXF11 a mercado a apenas 69,03% e o TRXF11 patrimonial 77,41%. Em relação ao vencimento dos contratos, tem aquele misto 79% de contratos atípicos, 20,67%
de contratos típicos, num prazo médio de 14 anos e meio. Ele tem aqui agora, em relação ao percentual de receita reajustada no mês, 5,87% para reajustes em agosto, num total de 97% de IPCA, 2,92% para IGPM, tendo aí na média IGPM e IPCA 13,07%, zerado em relação aos vencimentos dos contratos agora para 2025, e em relação ao segmento de atuação, a maior predominância vem aqui para o setor atacadista, 45,08%, seguido do varejo, 33,12%, 7,51% de hospital e 12,34% aqui para casa e construção. Em relação à alocação dos recursos, 62,82% estão aqui para os imóveis, mas ele tem aqui também na sua estrutura patrimonial 16,23% aqui do TRXB11, tem aqui o CPUR11, 7,69%, tem um pouco de renda fixa, tem também um pouco de FIIs. Em relação ao perfil aqui dos imóveis, ele tem a predominância para varejo, 95,02%, mas ele tem aqui também 4,26% para o hospital e 0,53% para a saúde. Em relação ao portfólio, ele segue bem diversificado em todas as regiões geográficas do Brasil, inclusive regiões sul, regiões centro-oeste, região sudeste, nordeste e também região norte do Brasil. E em relação à estrutura financeira, pessoal, atenção, porque o TRXF11 conta na sua estrutura financeira também a estrutura do TRXB11. E para a estrutura do TRXF11, ele tem aqui 4 bilhões 328 milhões de ativos-alvo, e para o patrimônio ativo aqui do TRXB11, ele tem 771 milhões. Se somarmos os dois, chegamos aqui na casa aproximada de 5 bilhões e 100 de um total de ativos. Ele tem um saldo devedor das securitizações aqui na casa de 945 milhões, 21,84% da relação de securitizações dos imóveis. Em relação à alavancagem líquida, hoje na casa de 7,13%, muito puxado pelo investimento aqui em ativos de liquidez. Lembrando que nos vídeos passados, esse percentual aqui de alavancagem do fundo era bem alto, bem considerável, e agora decresce um pouco porque o fundo, através da 11ª emissão de cotas, conseguiu reduzir drasticamente a sua alavancagem, e não só isso, conseguiu também aumentar consideravelmente aqui a sua exposição em ativos com liquidez, hoje chegando aqui na casa de 636 milhões. Em relação à necessidade de caixa para amortizações nos próximos 12 meses, ele tem aqui 49 milhões, 12,96 vezes no índice de liquidez corrente. A relação de necessidade de caixa para os 12 meses em relação ao patrimônio líquido, hoje na casa de 1,49, lembrando que temos que somar aqui neste percentual o total de saldo devedor das securitizações de 945 milhões, também aqui com os 439 milhões para os passivos do TRXB11. Então, se somarmos ambos aqui, teremos hoje na casa aproximada de 1,5 bi de dívidas que o TRXF11 tem. Mas se subtrairmos aqui o 1,5 bi dos 636 milhões em ativos com liquidez, chega aí hoje na casa aproximada de um total de saldo devedor na casa de 800 milhões. Então, importantíssimo o cotista ficar atento a esta situação. No saldo previsto aqui para o fluxo das amortizações, 0,6% agora para 2025, ele vai crescendo bastante até 2034, quando ele chega aí na casa de 2,57%, num prazo médio da dívida de 13,4 anos, ela que se encontra hoje com custo médio em relação à securitização de IPCA mais 5,51%. Em relação à projeção da relação dívida por ativo total, hoje na casa de 20,89% do patrimônio líquido do fundo, e ela vai decrescendo bastante até 2039, quando chegará na casa de 0,5%. Perfeito, pessoal? De TRXF11 é basicamente isso. Bora continuar acompanhando o fundo, principalmente nos próximos passos, para ver quais imóveis serão adquiridos aí pela gestão, em relação também à redução da alavancagem aqui do fundo, hoje com um total de passivos na casa de 1 bilhão e 400, 1 bilhão e meio, é um total aqui bem alto, hoje chegando na casa de aproximadamente 21,84%, e se somarmos aqui também ao passivo do TRXB11, chega fácil na casa de 25%, ponto de extrema atenção, porque eleva bastante a situação de matriz risco-impacto aqui do fundo, porque aqui no canal não gostamos de um percentual acima de 10% em relação à alavancagem.
Perfeito, pessoal? De TRXF11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like e seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Por fim, lembro também de deixar aqui o meu agradecimento, minha gratidão ao André. Com certeza ele está assistindo a este vídeo. Agradeço a ele por me presentear com um microfone aqui para o canal, por isso que agora estamos com este áudio High Definition, tudo isso graças à generosidade do André, que sempre me ajudou, sempre fortalecendo aqui a Irmandade, fazendo com que todos cresçam. Perfeito? Muito obrigado, André. Muito obrigado a você também que é inscrito aqui do nosso canal e voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.